Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal. E em primeiro lugar, queria agradecer aí a mais de 3.000 inscritos aí no canal. E foi devido às lives. Eu vi que muita gente começou a se inscrever no canal e começou a entrar no grupo de WhatsApp e tudo mais. Mas eu queria dar um recado antes de começar o vídeo, que o vídeo vai ser muito bom hoje. E eu acabei tirando a ideia de fazer esse vídeo de acordo com as dúvidas do pessoal. As dúvidas que me procuram desesperado no WhatsApp. O pessoal procura desesperado, que está perdendo peixe, que vai parar com o hobby porque aconteceu isso ou aquilo. E engraçado que todo mundo, a maioria, todos com os mesmos problemas. Sempre os mesmos problemas. Então eu percebi que nas lives eu quero sempre falar sobre reprodução e tudo mais, mas o pessoal está engatinhando ainda. Tem muita gente. Quem cria não acompanha as lives. Quem é criador mesmo, poucos dão uma espiada. É mais quem quer aprender. Então a gente tem que falar a linguagem de quem quer aprender mesmo. É o que precisa ser falado. E eu até parei de utilizar o WhatsApp. Não dá para responder todo mundo no WhatsApp. Eu deixei uma resposta automática lá, só vou utilizar ele para vendas mesmo. Quando tiver anunciando o disco aí eu começo a mexer nele novamente. E eu tenho outro WhatsApp que aí eu deixo só para família mesmo. E eu tô saturado de WhatsApp, não aguento mais. Era muita gente falando e eu acabei, nossa, ficando muito saturado. Aí eu parei. E a ideia é o seguinte, é falar sobre os protocolos para você não ter problema. Muita gente entrando em contato que está perdendo os discos, ou que os discos não estão comendo e tudo mais. E não adianta ficar ajudando, porque essa ajuda eu estaria fazendo uma parte totalmente errada, porque não adianta eu ensinar você a curar o seu peixe se você podia evitar isso. E você vai continuar causando o problema, entendeu? Eu gosto de trabalhar evitar o problema, não trabalhar depois em resolver o problema, entendeu? Eu tenho, por exemplo, eu vendi muito peixe esses últimos 2, 3 meses e eu tenho mais de 500 acaradisco lá na minha estufa, mais. Tava fazendo a conta lá antes de fazer o vídeo. Tô com muito peixe, vou liberar daqui uns dias e não tem morte aqui. Não tem morte, não tem esse negócio de verme, de protozoário interno. Mas por quê? O pessoal tá fazendo muita coisa errada. Tem que parar de escutar, de ficar escutando um no grupo, escutando o outro. E tem muita gente que passa a dica com boa intenção, mas não percebe o mal que está fazendo. Primeiro, tem que seguir os protocolos. Não adianta você pedir ajuda se você não faz corretamente. Por exemplo, não se assuste que tem um animalzinho dormindo aqui, ele faz uns barulhos às vezes, o nome dele é Hulk, tá roncando aí enquanto eu tô fazendo o vídeo. Então, existem os protocolos a ser seguidos. Por exemplo, vai começar com a cara-disco, não tem a cara-disco ou tem um aquário lá montado. A cara-disco, eu deixei até anotado aqui para mim não esquecer de falar. Vai comprar peixe com 5 centímetros ou menor. Tem criador que vende com 3, 4 centímetros. Não é errado, desde que o cara que está comprando saiba, esteja consciente do que está fazendo. A cara disco 5 centímetros, compra a mínima de 6 peixes e colocar esses 6 peixes num aquário juntos, sem nenhum outro peixe. Aquário sem obstáculo nenhum. Tem que ser um aquário de engorda, igual os criadores fazem. Se você já foi numa criação de peixe, provavelmente poucos já foram. Os aquários de engorda é totalmente limpo, só os peixes mesmo que estão em crescimento, entendeu? Não vai ter obstáculo, não vai ter outras espécies. Sempre só o acaradisco no aquário. Aí, seguindo isso, uma alimentação também mais abundante, entendeu? Se você colocar os seus peixes junto com outros peixes, eles não vão
comer da forma que eles precisam comer, se alimentar de forma correta. Se tiver substrato no fundo do aquário, eles não vão conseguir se alimentar corretamente, a ração vai infiltrar no meio e vai se transformar em amônia e tudo mais. Entendeu? Precisa seguir esse protocolo. Você vai falar, ah, mas o meu amigo, tal pessoa fez diferente e deu certo. Mas a possibilidade de dar errado é bem grande, entendeu? Pode ter dado certo de algumas formas. Se você já tem um cardume de acaradisco, é diferente, entendeu? Aí você vai soltar outros indivíduos. Outra coisa, acaradisco com 7 centímetros. Compra mínima, no mínimo 4, 5 também. Sempre em aquário limpo. Só se coloca acaradisco em aquário com obstáculos ou outras espécies depois do 10 centímetros. Não é uma regra que eu estou falando. É a possibilidade de acontecer menos problema, entendeu? Menos não existe, é menos problema, de causar menos problema para vocês. E a alimentação e aquário de quarentena, duas coisas que eu preciso falar, tipo, e não posso esquecer de falar isso. O aquário de quarentena, que todo mundo aí fica acha que aquário de quarentena é uma lata ali, ou um aquarinhozinho ali. Não. Tem que ser um aquário decente. Para mim, se você está comprando peixe jovem, 5, 10, de 5, 7, 8 centímetros, o aquário que eles vão chegar já é o aquário deles, sem outros peixes. É o aquário de quarentena deles. Se você tem um aquário maior, com outros acaradiscos, e você pretende uma hora juntar, esses peixinhos precisam ficar um tempo grande nesse aquário. Esse aquário tem que ter uma filtragem adequada já, com biologia e espaço, qualidade de água, qualidade de alimentação, por tempo indeterminado. Não é em aquário, o pessoal compra e põe numa lata de plástico. Teve um caso de um dos primeiros compradores. Ele falou para mim, Alcides, eu vou comprar os seus peixes, mas eu vou colocar numa quarentena, assim assado. Explicou que vai colocar num plástico e tudo mais. Não. Falei pra ele, viu, se você for colocar os seus peixes de quarentena dessa forma, vai ser pior do que você soltar no seu aquário principal. E eu achei melhor que ele soltasse no aquário principal dele. E ele acabou soltando no aquário principal. Foi um risco que ele correu, mas eu falei pra ele, ó, qualquer problema você me avisa que eu vou te dar o suporte. Por quê? Porque os aquários dele só tinha acaradisco. Provavelmente ia dar certo. Mas eu sabia que eu tinha também limpado meus peixes antes de enviar para ele. Então a possibilidade de dar errado era mínima. E deu certo, os peixes dele cresceu, ele está muito contente lá, quer comprar mais. Mas tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Tem que ter aquário de quarentena e não é esse aquarinho simples que o pessoal quer fazer. Aquário de quarentena tem que ser um aquário bom para evitar problema, entendeu? Alimentação. Aí é uma coisa que eu quero falar para vocês, que algumas pessoas vão ficar, ah, mas eu faço e dá certo. Seguinte, o pessoal tem entrado muito em contato que os peixes estão morrendo, tá precisando vermifugar os peixes e tudo mais. Pessoal, cuidado com o patê. Muito cuidado. Eu tenho reparado que o maior vilão do hobbyista, e ele não sabe, é o patê. Quem usa e sabe usar, maravilha. Mas se você é iniciante, não caia nessa de ficar utilizando patê, porque está escrito num lugar ou no outro que se o peixe tem que comer uma vez por semana, um alimento vivo. Mas não é uma regra isso, tá bom? Não é uma regra. Se você comprar o peixe a partir de 5 centímetros e utilizar só ração de qualidade, seu peixe vai crescer também. O importante é o peixe comer bem, entendeu? Uma ração de qualidade. Não adianta você ficar enfiando patê no seu peixe e depois ele ficar doente. Aí você fica, meu peixe não come, sempre tem um peixe que está magro, ou deu alguma doença aí esquisita, que o pessoal manda muita mensagem com cada doença que eu nunca vi na minha vida, que tá louco. Todos utilizam patê. Esses problemas de todo mundo é porque tá comendo patê. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. O patê, utiliza patê quem tem aquário sem substrato no fundo,
Se tem um substrato no fundo, provavelmente vai ser areia e o cara tem que utilizar no máximo uma vez por semana. Eu não aconselho usar em aquário comunitário com um substrato no fundo. Quem quiser utilizar, é claro que vai utilizar, mas eu não aconselho. Essa história que o peixe não cresce se ele estiver doente. Comendo ração, ele cresce sim, cresce muito bem, entendeu? E, muita gente entrando em contato porque o peixe está doente e utiliza patê. Aí, a gente vai lá, ensina o tratamento pro cara, e o cara continua fazendo a mesma coisa, o peixe fica doente de novo. E o aquário é totalmente desproporcional com outras espécies de peixe. Então, não tem como resolver o problema se você vai resolver temporariamente. Você vai dar um medicamento e depois o peixe vai ficar doente de novo. Outra coisa, vermifugação de disco. Pelo amor de Deus. Se você está precisando toda hora utilizar metronidazol, utilizar algum vermífugo de acaradisco, sinto muito em informar. Você está fazendo errado, entendeu? Eu não tenho o costume de falar que as pessoas estão cometendo erro. Eu sempre falo que existem várias maneiras de dar certo. Mas quando o seu peixe está ficando doente, você está precisando vermifugar ele a cada tempo, ou colocar metronidazol, você está errando em alguma coisa. E se você está comprando peixe e sempre está precisando vermifugar ele, não compre mais peixe desse local. O criador está errando em alguma coisa. Vocês já pesquisaram para saber como que o peixe pega verme? Tudo que tem no seu aquário, você tem que pôr isso na cabeça. Tudo que tem no seu peixe de doença, tudo é você que causa, você que traz. Uma doença não surge do nada. Se o seu peixe tem parasita e o parasita se manifestou, é porque você baixou a resistência do peixe e já tinha o parasita lá. Se o seu peixe pegou verme, o verme não é mágico, ele não surge do nada. Se o seu peixe precisa do metronidazol, você precisa utilizar metronidazol, alguma coisa você causou, entendeu? Não adianta. Se você não descobrir o que está acontecendo, você vai ficar sempre sofrendo. O cara diz que é fácil. É muito fácil. Eu tenho bastante peixe, não tenho tanto trabalho. Tem uma filtragem boa e alimentação adequada. Não adianta usar esses alimentos aí, todos desproporcional. O cara vai lá, coloca um monte de coisa no patê. Um monte de coisa. Você já imaginou tudo que eu vejo? Esses dias eu vi no Facebook, um cara divulgou uma receita lá em todos os grupos. Eu tenho um grupo de acaradisco também no Facebook, lá tem quase 5.000 pessoas. Eu não aprovei o patê dele lá, porque tá errado. O cara passa uma receita de um patê lá, gigante, e vai um monte de coisa. Seria excelente se o peixe comesse realmente o que vai no patê dele, e isso não dissolvesse nada na água, entendeu? O problema do patê é que por mais que ele seja muito bem elaborado, ele dissolve um pouco na água, entendeu? O peixe vai lá e dá um impacto no patê e tenta comer. E por mais bem feito, por mais que ele seja cozido, de qualquer maneira que seja feito, o patê vai dissolver um pouco na água. E se não for um aquário de engorda de disco, vai causar problema. Os criadores utilizam patê, mas trocam muita água. Eles trocam muita água. Se você não troca muita água, não faça isso. Entendeu? Você tem que saber o que está fazendo. Não é colocar patê e depois ter problema, entendeu? É muito complicado. Eu vejo o pessoal bombando de mandar receita um pro outro. Mas explique. Patê se utiliza se tiver o aquário adequado, com a higiene do aquário adequada, entendeu? Faz TPA com mais frequência. Não adianta utilizar patê e depois ficar aí tratando os peixes aí com doença. Um exemplo que eu quero passar para vocês, vocês ficam falando aí, muita gente falando, o acaradisco não cresce se ele não comer patê, se ele não comer coração de boi, se ele não comer algum alimento vivo. A ração, quem nunca participou de uma elaboração de ração acha que a ração não é boa. Um dos grandes problemas é o seguinte: o criador utiliza muito patê. Aí chega na sua casa o peixe come ração para sobreviver. E aí você uma vez por semana fica dando patê pro peixe.
Aí o peixe vai todo ouriçado em cima do patê. E ele come a ração para sobreviver. Aí você acha que se o peixe não comer patê, ele não vai crescer. Por quê? Porque ele acostumou a crescer comendo patê. Na sua casa, você tem que ensinar o peixe a comer ração. Comer bastante ração. Ensinar ele a comer ração, entendeu? Aí o seu peixe vai crescer bem, com saúde. Se você tiver um aquário adequado e pode dar coração de boi raspado, dar um patê, é outra coisa. Mas não no aquário comunitário. Você que é iniciante, pelo amor de Deus, não faça patê. Aprenda a utilizar o patê primeiro, se você quiser. Entendeu? Não é necessário você utilizar patê, nem bloodworms, nem nada. Isso daí não está escrito em nenhum lugar. Isso daí é uma coisa que eu estou passando para vocês da minha experiência. E eu tenho aí a Caradisco desde 2004, eu consegui tirar cria desde 2009. Não é um aquário que eu tive, quando em 2009 eu estava com aproximadamente 20 casais. E eu sempre mantive uma quantidade grande de casais de disco. Então não é uma experiência de um aquário que eu estou passando para vocês, é de muito tempo, entendeu? Não é um achismo. É uma forma de dar certo com menos problema, entendeu? Não é uma regra, igual todo mundo aí quer passar para vocês. Tá bom? E na verdade é isso. Espero aí que tenha ajudado vocês a esse vídeo. E se ficou alguma dúvida aí, coloca na descrição, na descrição não, como pergunta aí no vídeo, que aos poucos a gente vai criando outros vídeos e vai respondendo, tá bom? Obrigado a todos aí, até o próximo vídeo. Até mais, pessoal.